significa uma carta precatória em um processo, para que ela serve e como funciona. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar bem rapidinho em que consiste uma carta precatória. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos importantes e muita coisa pode te interessar. Vamos lá, carta precatória. A carta precatória é um instrumento utilizado por um juiz para que uma ordem seja cumprida em uma jurisdição que está fora da sua competência. Por exemplo, imagine que o juiz de uma vara em Florianópolis precisa que haja cumprimento de uma ordem em São Paulo. Ele vai fazer isso através da estrutura da Justiça de São Paulo. Isso acontece porque cada jurisdição possui um limite geográfico, com municípios que são atendidos em cada foro. E nem sempre o juiz responsável pelo processo consegue efetivar todas as diligências possíveis, porque pode ser que alguma parte ou alguma testemunha resida em outra localidade. Ou pode ser que alguma situação precise ser esclarecida em outro lugar, fora da jurisdição em que tramita o processo. Assim, quando a diligência necessita ser cumprida em outra jurisdição, será expedida a carta precatória para a realização dos seus atos. A carta precatória serve para possibilitar a execução de ordens do juiz fora do âmbito de competência territorial, do seu local de atuação. Há uma relação de cooperação entre os juízes de diferentes localidades para o bom andamento dos processos. A carta precatória pode ser usada para situações como intimação, citação, penhora de bens, inquirição de testemunhas, dentre outras. O procedimento de envio da carta precatória deve ser realizado preferencialmente por meio eletrônico, através da internet. Aliás, a tendência do Poder Judiciário é que os processos cada vez mais sejam digitais e não processos físicos, de papel, porque um processo digital é mais econômico, é mais rápido e também é mais higiênico para as pessoas que precisam manusear os processos. Afinal, processos físicos, processos de papel, juntam poeira, ácaros e atacam a rinite. Então, sempre que possível, os atos dos processos são digitais, tudo pela internet e não em papel. O juízo que expede a carta precatória é chamado de juízo deprecante. Deprecante é quem está enviando. E o juízo que a recebe é denominado juízo deprecado. O deprecado é quem é solicitado. E a carta precatória vai ter um prazo para cumprimento, para que a solicitação do juízo deprecante seja atendida pelo juízo deprecado. O prazo para cumprimento da carta precatória pode variar, pois depende do teor da ordem que será cumprida. Após o ato ser realizado pelo juízo deprecado, a carta precatória é devolvida ao juízo deprecante, contendo todos os atos realizados para que o juízo deprecante veja o que foi feito e tome as medidas cabíveis no processo. O procedimento seguinte vai variar, afinal são muitas as possibilidades de uma carta precatória. Em algumas situações também é possível que o juízo deprecado devolva a carta precatória sem cumprimento, quando ela não tiver algum requisito para a sua tramitação, ou mesmo quando ela não puder ser cumprida. Imagine que o juiz de Florianópolis enviou carta precatória para o juiz de São Paulo para fazer a citação de um réu. Mas, em São Paulo, o oficial de justiça não conseguiu localizar o réu no endereço fornecido pelo juiz de Florianópolis. Nesse caso, a carta precatória vai ser devolvida sem cumprimento, pois o réu não foi citado. Ok, e qual seria a diferença entre uma carta precatória, uma carta rogatória e uma carta de ordem? É basicamente a seguinte: a carta precatória é enviada entre juízes da mesma hierarquia. Por exemplo, um juiz de primeira instância envia a carta a outro juiz de primeira instância. A carta rogatória é enviada para a justiça de outros países. Ela tem um caráter internacional. Por exemplo, intimar alguém que mora no exterior.
E por fim, a carta de ordem é enviada de cima para baixo. Um magistrado de hierarquia superior expede a carta para que outro de hierarquia inferior pratique o ato. Por exemplo, um processo está tramitando no tribunal e aí é expedida uma carta de ordem para que haja o cumprimento por parte da justiça de primeiro grau. Na justiça existe hierarquia. Tribunais superiores estão acima, depois vem os tribunais de segunda instância e abaixo de todos estão os juízes de primeira instância. Quando essa solicitação é feita de cima para baixo, aí não temos uma carta precatória, e sim uma carta de ordem. Tem esse nome justamente porque não é meramente uma solicitação, e sim uma ordem. Afinal, está sendo emanada por autoridade hierarquicamente superior. Entendeu? Se você chegou até aqui, conta pra mim. Você sente vontade de aprender mais sobre o direito? Você já se pegou pensando em como seria importante que você soubesse mais, tanto para entender as questões que você pode vir a precisar, como ter noções de direito do consumidor, direito de família, contratos que você faz, ou mesmo questões do Brasil que você gostaria de compreender melhor, como o que faz o STF, o STJ, quais são as diferenças entre os poderes, os assuntos que saem na mídia e por aí vai. Se você está aqui nesse vídeo, eu presumo que você é o tipo de cidadão que gosta de estar bem informado e quer sim aprender mais sobre o direito. Eu te digo que você está certíssimo. Seria ótimo se todos também tivessem essa mentalidade. O convite que eu te faço é para assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu já tenho mais de 300 vídeos gratuitos, assim, em linguagem simples e descomplicada, para te ajudar a entender o direito. E eu te garanto que se você se lembrar de voltar aqui no meu canal todos os dias e assistir um pouco por dia, nem que sejam uns 2 ou 3 vídeos por dia, rapidinho você vai entender muita coisa, muita mesmo, e você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Quem entende o direito se sente mais seguro diante da vida. É alguém que não é enrolado tão facilmente, pois conhece as regras do jogo e sabe reconhecer quando algo está nas leis e quando algo não está. Eu te faço esse convite para assistir a mais vídeos. Será uma honra ter a sua companhia aqui. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!